Olá, eu sou José Roig, professor, escritor e poeta, editor deste canal Educação 3D+, que é um espaço para tratar de arte, cultura e tecnologia no ambiente escolar, além de ser editor também do blog educacional Educatube Brasil, onde eu divulgo diversos audiovisuais de terceiros com uma proposta de ação pedagógica. No vídeo em questão, eu queria hoje abordar a questão da redação, não só para o Enem, mas a redação, a escrita criativa num todo, para vestibular ou simplesmente para facilitar a organização de ideias e para a publicação de um texto, seja em blog, em jornais ou outro espaço de avaliação. E linkando justamente com a intertextualidade, não só de textos, a intertextualidade entre a vida, nós enquanto leitores de mundo. Então, a proposta hoje é analisar que a escrita de uma redação, a organização dela, o planejamento, depois a própria execução e revisão, ela tem que levar em conta a bagagem cultural que o autor traz. Então, mais do que seguir aquela estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão que é abordada por professores, cursos e vídeos mais diversos, temos que pensar que na autenticidade de um relato, de uma escrita dissertativa, argumentativa. Nesse ponto, então a minha contribuição é para propor uma reflexão sobre essa escrita, como ela deve ser abordada, tratada. Então eu já desenvolvi vários projetos de multiletramento, de escritas com alunos, escolas, em parceria com professores, em projetos os mais variados possíveis. Alguns deles, como clipes que parecem curtas, que está aqui no canal e também no meu blog, com todo o material referencial teórico, lista de vídeos que eu utilizei, que era justamente propor ao aluno uma leitura visual das imagens, da narrativa visual que alguns clipes abordam. A partir daí, propondo que essa palavra cantada fosse transformada numa escrita, numa contação, numa interpretação de texto, de imagens. Já desenvolvi também um projeto chamado RPG Literário, consta aqui no canal e no blog também, uma escrita colaborativa online em tempo real, vários autores, com um tema único. Trabalhei também com o Lego Poema, o Lego Poesia, a poesia de montar em blocos, que foi um projeto a partir de uma observação do meu filho, brincando com jogos, aquelas peças coloridas de montar, e eu fiz uma oficina de letramento com crianças, com jovens também. Tudo está aqui no canal e no blog disponíveis para visualização. Mas o tema em questão da redação, eu sempre acho que a verdadeira escrita criativa, ela deve levar em conta isso, essa bagagem cultural que todos nós temos. Os livros que lemos, os filmes que assistimos, as músicas que gostamos, que repetimos, não cansamos de ouvir, jogos, esportes, todo esse artefato cultural que a gente incorpora à nossa bagagem. Então, o Érico Veríssimo dizia, lá na sua autobiografia, Solo de Clarineta, que a economia sentimental dele foi a partir da educação cinematográfica que ele teve quando criança e quando jovem, dos filmes que ele assistiu, dos valores que ele incorporou. A minha geração, já foi televisiva. Fui aprendiz através de história em quadrinhos, desenhos animados, uma programação mais variada, principalmente da televisão. O meu filho já se educa através da internet, do YouTube, Google e seriados de TV, clipes também, jogos, os games tem muitas narrativas ali se desdobrando
isso é importante a gente levar em conta quando propõe uma forma de escrita diferenciada. Para isso, então, eu também vou indicar aqui nos créditos, na descrição deste vídeo, um clipe que eu desenvolvi agora há pouco tempo com meus alunos em sala de aula, do Nickelback, tem ali o linkzinho, em que havia uma narrativa que eu pude definir em 4 tempos bem distintos para fazer uma analogia com a estrutura da própria redação. A introdução, em que mostra um jovem casal adentrando a igreja, ela vestida de noiva, ele de noivos, e ela se vira para um outro senhor ali na primeira fileira da igreja. Aí eu paro o clipe e pergunto aos jovens essa introdução do vídeo, o que eles interpretaram, o que eles entenderam, o que poderia ser aquela situação até aquele determinado momento. Alguns imaginaram que fosse um amor proibido, que fosse inclusive um parente, um pai. E eu, antes de retroceder ali para recomeçar o vídeo, propus a eles essa análise. E disse que a introdução de uma redação ela não pode ser vaga a esse ponto que o leitor possa interpretar com duplicidade ou mais de uma forma de entendimento. Ela tem que ser bem objetiva, bem direta. Ali, na introdução, está a ideia principal, a tese que a gente chama, que depois vai ser desenvolvida. Então, e ali tem um detalhe também de uma flor azul que ela carrega junto, próximo ao altar. E eu pedi para eles, agora que eu vou retroceder e iniciar o clipe, prestem atenção nesta flor azul. Esta flor azul é essencial na construção da narrativa. Essa seria a ideia da próprio clipe que ele está trazendo para nós. Dito e feito. Aí passou aquele ponto em questão, ficou, e eu já tinha combinado com eles que eu faria um gesto do número 1, depois o gesto número 2, que seriam as 2 fases de desenvolvimento que ia aparecer, para não interromper, só para eles saberem que ali estava iniciando o desenvolvimento e a primeira parte argumentativa, descritiva, aliás, do vídeo. Depois viria a segunda parte, para em seguida a conclusão do mesmo. Nesse momento, então, a parte 1, a jovem está com 2 flores, e é uma amarela e azul. E aí eles percebem que, na verdade, ela está se recordando de toda a sua vida, e aquele homem que ela se vira no altar, na verdade, era o seu pai. Então, há um flashback, uma recuperação de memórias, em que ela vai lembrando-se, recordando desde criança até aquele momento, toda a importância que o pai está na vida dela. Parte 2, o clipe segue, aí se percebe que, na verdade, era só a lembrança, a memória dele, que ela volta a recordar cada um daqueles momentos e a imagem do pai vai se diluindo e desaparecendo, quando ela simplesmente joga aquela flor amarela ali no túmulo do pai e segue com a flor azul. Então, a narrativa passa a ter o segundo ponto de vista, que eu digo para eles lá no final, aí eu vou conversar com eles mais propriamente, que o são os argumentos que a gente defende um ponto de vista, a segunda parte são os contrapontos, se houver, né? E aí chegamos à conclusão. A conclusão retoma a imagem, o foco para o altar. Ela está casando com o jovem, e aí ela pega aquela flor azul, símbolo do amor dela para o pai, e coloca na lapela do seu noivo. E encerra o clipe
com o solo lá de guitarra e tudo mais, eu espero encerrar a imagem e aí dou pausa e aí passo a palavra para os meus alunos. E agora? O que vocês entenderam com isso? O que é essa flor azul que iniciou lá e termina no clipe e dentro da trajetória da história visual está sempre presente? E aí, das conversas que eles foram, é exatamente isso: o amor fraternal do pai é transferido para o amor do futuro marido. É amor, mas é um amor que se transforma, é um rito de passagem da infância, adolescência, agora para a maturidade, para a independência, para uma nova vida, uma nova família se constituindo. Tudo mais dali saiu das conversas com os alunos, foi bem interessante essa interpretação por imagens. Mais do que isso, né, aí eu puxei para meu fazer pedagógico e aí comecei a conversar sobre a questão da estrutura de uma redação. Então, que essa flor azul, a ideia central que perpassa todo o clipe e conclui lá, fecha a história, né, é a ideia central, a tese, depois ao desenvolvimento, parte 1, parte 2 e a conclusão. Essa organização é essencial porque aí está justamente 2 critérios também das competências do Enem, que além da linguagem culta, temos a questão da coerência, da coesão, das 5 competências do Enem, da adequação ao tema e, por fim, lá a proposição de resolução de um problema, se houver. Neste caso, eu disse para eles, a flor azul é o elemento que dá, ao mesmo tempo, coesão, liga cada parte da narrativa e coerência, uma unidade ao texto. Então, que eles pensem sempre, quando for escrever, lembre-se dessa flor azul. Que a ideia que iniciou lá na introdução, ela precisa continuar se ligando que nem a locomotiva puxando os vagões. Eles têm que estar conectados, unidos, em uma sintonia e sincronia. E ao mesmo tempo, então, o desenvolvimento argumentativo ele tem que continuar a partir do que foi visto lá na introdução, e a introdução tem que ser clara. Ela não pode. O clipe é uma expressão artística, então guardar a surpresa para o leitor ao final é um recurso estilístico, mas para um escritor. Quando nós estamos fazendo uma redação, uma escrita dissertativa, na verdade, tem que ficar bem claro, bem organizado. A introdução não pode deixar dúvidas ao leitor. Afinal, o que ele está, do que ele vai falar? Se a gente elabora muito mais de um tema, então tem que ter uma unidade. Lá na introdução é aquele tema com algumas características principais que depois serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes, ligadas, conectadas, para o fechamento, a unidade do texto, com a proposição, a resolução da questão proposta lá na redação. Então, pode ser qualquer tema. Eu usei esse clipe como uma analogia, uma metáfora, né, como um exemplo de como a gente pode construir um texto a partir de uma leitura visual. Quem assistiu o clipe, que está aqui, o link na descrição deste vídeo, vai perceber que está bem claro assim como aquela história é um clipe que parece um curta-metragem, que poderia ser um conto, poderia ser transformado num conto. Então, é um roteiro, tem toda uma estrutura com início, meio e fim bem definidas e que eu deixei bem claro aos alunos. Quando a gente vai escrever, outra coisa que eu digo para eles, essa intertextualidade, que eles procurem, então, além dos filmes, dos vídeos, canções, jogos, todo o universo que eles têm, todo o universo, a cultura que eles têm, que eles procurem, se o tema permitir, logicamente, fazer esses links dentro da escrita. Que é o caso, porque tem o enunciado, mas acima de tudo a enunciação. O que eu digo, mas como eu digo. Essa enunciação é essencial, que ela seja diferenciada, que ela tenha alma, que ela seja um registro autêntico,
do que eu estou escrevendo. Que eu não tente usar alguns artifícios, citações e tudo mais que, se for necessário, devem ser utilizadas, mas que não sejam apenas como enfeites de uma árvore de Natal. Está lá a árvore e uma série de enfeites que dão beleza, mas às vezes é artificial. A árvore de Natal, se a gente pensar friamente, na verdade, ela não tem mais vida. Tá? Ou ela é de plástico, sintética, ou ela foi retirada da natureza, já não flui a vida, a seiva da vida naquele arbusto, naquela árvore. Então, o texto também não pode ser uma árvore de Natal cheio de penduricalhos, cheio de bolinhas coloridas que brilham demais, mas que não tem vida. Então, o texto precisa estar vivo e tem que ser uma representação nossa, do nosso pensamento a respeito daquela situação. Então, hoje, como uma pequena introdução à escrita da redação para o Enem, eu me propus a fazer essa breve reflexão. Outros vídeos pretendo trazer para cá para abordar esse tema. Era isso por hoje. Um abraço a todos.